O Jonas desobedeceu, sim ou não? Sim ou não? A vida dele está caindo. E a vida de quem está perto dele? Também vai. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ser piedoso, longânimo, benigno, faça uma perguntinha. Senhor, por quê? É o Senhor? Porque todas as vezes que você tenta ajudar quem Deus quer tratar, tu entra na linha de fogo do eterno. E o tiro que era para pegar nele, pega em tu. Se mistura com quem não deve. Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui. Eu preciso que você abra a sua Bíblia agora. No livro de Jonas, capítulo de número 1, verso de número 2. Isso foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ministrei na igreja ontem à noite e Deus manteve ela no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês aqui hoje. O tema da minha mensagem de hoje é remoção. Aquilo que eu preciso retirar, remover, expelir, afastar da minha vida, ok? Jonas capítulo 2, ou capítulo 1, versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Isso, tem a turma do espera. Eu vou esperar porque eu quero que você marque na sua Bíblia, leve para casa. E depois você dê uma olhadinha. Jonas capítulo 1, versículo 2, diz assim: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olhe para mim, agora nós já oramos aqui e eu quero conversar com você sobre esse texto. Preste atenção, nós estamos olhando para o Velho Testamento, onde ouvir a voz de Deus, onde manter um relacionamento com Deus, era o privilégio de poucos. O que nós entendemos sobre esse relacionamento de véu rasgado, de sacrifício que fez com que todos tivessem acesso mediante a Cristo, né, para Deus, não é uma realidade para o povo da época de Jonas. Na época de Jonas, no Velho Testamento, o relacionamento íntimo com Deus, ele é muito restrito. Ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, não é uma oportunidade que todos têm. Mas Jonas é um privilegiado, é verdade. Jonas é alguém que, apesar de um ambiente onde poucas pessoas têm acesso à intimidade com Deus, ele é um deles. Isso já define quem esse camarada é. Porém, o verso 2 do capítulo 1, Deus vai falar com Jonas e dizer a Jonas: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia já chegou até a mim. Verso 3 diz: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui primeiro. Quando é que nós vamos começar a ter problemas com Deus? Deixa eu te explicar fases de relacionamento, ok? Como é que funciona as fases de um relacionamento? Primeiro nós temos a fase 1,
ok? A fase comum, a fase normal, aquela para o iniciante, ok? Nesse ambiente, nós estamos ainda testando a fidelidade do outro, o comportamento do outro, nós estamos avaliando. Nós vamos chamar isso de uma fase inicial. Que fase é essa, pastor? Essa é a fase de amar a Deus. Se você acha que amar a Deus é uma fase avançada, saiba que não. Ela é uma fase introdutória. Amar a Deus é o início do relacionamento. Quem não ama a Deus não está capacitado para entrar no relacionamento com Ele. E esse nível é um nível básico, é um nível inicial. Provavelmente Jonas está nesse nível, no nível daquele que ama a Deus. Mas me parece que agora o ministério de Jonas está querendo levá-lo para o nível intermediário, para aquele nível que vai além do inicial. E que nível é esse, pastor? O nível de começar a amar as coisas que Deus ama. Amar a Deus é fácil, difícil é amar aquilo que Deus ama. E se você pensa que essa é a fase final, não. Nós podemos ainda migrar para o próximo nível de relacionamento. E que nível é esse? O nível de cumprir, de obedecer e de fazer aquilo que Deus ama. Se eu perguntar aqui, se todos aqui amam a Deus, é lógico que a maioria vão dizer que ama. Se eu perguntar para você, se você ama o que Deus ama, aí provavelmente eu já vou diminuir o grupo. E se eu disser que você cumpre aquilo que Deus ama, aí vai sobrar pouca coisa. Certo? Já deu para notar que o buraco é mais fundo do que a gente pensa. Qual é o problema do verso 2 e o verso 3? Conflitos de interesses. É isso que está acontecendo aqui. O que é isso, pastor? Deus quer uma coisa que Jonas não quer. Deus disse para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Quando Jonas recebe essa informação, ela não agrada a ele. Os interesses de Jonas são opostos aos interesses de Deus. Então Jonas não quer fazer o que Deus mandou. Ele ama a Deus, sim ou não? Mas ele está com dificuldade de amar o que Deus ama, ou cumprir o que Deus quer que seja cumprido. Você acha que o texto está muito longe de você? Deixa eu aproximar, para ficar fácil. Deus diz assim para você: seja fiel nos dízimos e nas ofertas. De quem é esse interesse? De Deus. Aí esse interesse vai se chocar com o seu. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Não vai rolar. Se eu entregar esse negócio de fidelidade, eu não pago as contas. Quem já viveu isso, levante a mão em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que a mentira está indo embora e a verdade está chegando. O que é isso? Isso é um conflito de interesse. Você tem que cumprir com suas obrigações, sim ou não? Sim. Mas aí Deus diz e te promete que se você for fiel, Ele é capaz de fazer você superabundar, sim ou não? Mas isso leva você para um ambiente abstrato da fé, e aí é um conflito de interesse. Você fala: ó, vem com essa não. Esse é irmão, tira a mão do meu bolso. Preste atenção, nosso propósito é ensinar você. Se você vai fazer ou não, aí problema é seu. Talvez você esteja na fase inicial, no básico.
amando a Deus, mas com dificuldade de amar o que Deus ama. Certo, você tem um namorado, Carlão. Você já está com 35. Entendeu? Carlão já está no relacionamento em modo avançado com a senhora. E aí a senhora vem para a igreja. E os interesses de Deus diz: minha filha, eu quero você com uma vida de santidade. Deixa Carlão para lá. Aí o que acontece? Os interesses de Deus entram em choque com os interesses da senhora, 35 anos. Uma mulher com 18, sabe o que ela é? Uma bola de futebol. 22 homens correndo atrás dela. Com 25, o que ela é? Uma bola de basquete. 10 correndo atrás da dona. Com 36, uma bola de ping-pong. É um empurrando pro outro. É brincadeira, viu? É só para descontrair. Escute só. O que eu quero dizer para você, esquece o exemplo. Pegue só o modelo mental que eu estou querendo estabelecer na sua mente. Todas as vezes que você vivenciar um choque de interesses, se você ama Deus, provavelmente o que você deseja é o que vai ser feito. Se você ama o que Deus ama, provavelmente você já está pronto para passar para o próximo nível, que é fazer o que Deus quer que seja feito. O que nós estamos vendo aqui é isso. Quem é Jonas? Jonas é alguém que está vivendo um conflito de interesses. Ele vai vir no campo financeiro. Por exemplo, a senhora não está se dando bem com seu marido. 30 anos de casado, agora está querendo largar. Como se tivesse o homem sobrando. Menino, o homem está igual o mico, o leão dourado. Para ver só em cativeiro. A mulher maneira também, tralha, tá assim, ó. Mas uma mulher para construir uma vida maneira, tem não. Aí já viveu 30 anos junto. Qual é o interesse de Deus? Que você se divorcie. Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus quer que você continue casado? Deus quer que você perdoe? Deus quer que você mude? Seu marido mude? Sim ou não? Sim, mas aí há um conflito de interesses. A senhora diz: não quero mais não, quero mais não, quero mais não, quero mais não. Quero mais não, pastor, quero mais não. Isso não muda, não muda, não muda. Quanto tempo que ele é assim? 30 anos. Quantos anos ele tem? 65. Espera, filho. Já está indo embora. Louvado seja, até já aguentou 30 anos. O que é mais um pouquinho? Fala com a administração. Para ver se arruma uma promoção para esse indivíduo. Mas quando o conflito de interesses ele entra em cena, inevitavelmente nós corremos o risco, primeiro, de obedecer de forma parcial. Jonas recebe uma instrução: levanta-te. Ele se levantou, sim ou não? Sim ou não? Mas para desobedecer, mas ele obedeceu ao levantar, mas desobedeceu para onde? Porque você vai se relacionar com Deus em fase avançada, tem que levantar para fazer o que Deus mandou você fazer. Entendeu? Para tirar o Carlão da vida, tira. Faz aquilo que Deus manda e pronto. É assim que funciona. Só que Jonas resolve não fazer. E se você olhar o texto, ele é bem interessante. O verso 3 diz assim: ele se levanta para fugir da presença de Deus. Bom, quando ele vai fugir do que Deus quer, preste atenção. Verso 3, está na sua Bíblia. Se puder olhar,
O texto no verso 3 diz assim: porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor tá aqui não, achei que estava aqui, e depois tem o quê? Um ponto, sim ou não? Sim ou não? Então vamos ver o que acontece com esse camarada, quando ele resolve, preste atenção, ele desce para Jope, ainda no verso 3, compra uma passagem no navio e desce para ele. Olha bem, ele desce para o porão do navio. Numa posição geográfica, Nínive fica ao norte e Tarsis mais ao sul. Geograficamente, ele está descendo. Do navio, ele desce para as águas. Das águas, ele desce para o interior do peixe. Do interior do peixe, o texto diz: preste atenção no que acontece na vida daquelas pessoas que resolvem viver num ambiente de desobediência a Deus. A história de Jonas é uma história de declínio, de decadência. Ela nos dá uma grande direção. Tente ser oposição a Deus e você vai ver o que vai acontecer com você. Só que isso é muito pouco. Falar de Jonas é praticamente nada. Qual é o grande problema dessa história? É que Jonas vai levar algumas pessoas para o buraco junto com ele. Qual é o problema do Jonas? É que o Jonas tem relacionamentos. O Jonas, ele vai se relacionar com pessoas. Qual é o grande problema de termos pessoas que querem fugir da presença de Deus e estão em decadência? É que essas pessoas correm o risco de, através de seus relacionamentos, levarem outras pessoas para o fundo com ela. O texto diz que esse camarada, ele entra num navio, um navio que tem uma tripulação, um navio que tem passageiros, um navio que tem carga, e ele vai levar carga, tripulação e passageiro para o fundo com ele. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você: quando alguém for entrar na sua vida, descubra de onde ele vem. Presta atenção, porque muito mais importante do que a pessoa que chega é saber quem foi que enviou. Bendito é aquele que vem em nome do... Isso aí. Se o Senhor manda a gente, o Satanás também manda. Entendeu? Satanás também tem funcionário, nem sempre full time. Às vezes tem uns freelance. Certo? Está rindo? Talvez de você mesmo. Isso aqui é maneiro. Preste atenção. O Jonas desobedeceu, sim ou não? Sim ou não? A vida dele está caindo. E a vida de quem está perto dele? Também vai. Todas as vezes que alguém estiver sofrendo, antes de ser piedoso, longânimo, benigno, faça uma perguntinha: Senhor, por quê? É o Senhor? Porque todas as vezes que você tenta ajudar quem Deus quer tratar, tu entra na linha de fogo do eterno. E o tiro que era para pegar nele, pega em tu. Se mistura com quem não deve. Lembra quando Josafá foi fazer uma visita para Acã e os dois vão para a guerra? Para Acabe, perdão, e os dois vão para a guerra? Você lembra disso? Josafá, obediente a Deus, vai tomar um cafezinho com Acabe. Acabe falou: e aí, Josa, beleza? Essa tradução é minha.
Aí Josafá falou, beleza, Acabe, como é que você está? Ele falou, tá mais ou menos, eu estou meio chateado aqui, porque Ramó de Gileade, que era nossa, está de posse com os inimigos, será que você não vai na guerra comigo? Josafá falou, beleza, meu carro vai ser seu carro, meu cavalo vai ser seu cavalo, meu cavaleiro vai ser seu cavaleiro. Olha que beleza. Aí Josafá pede para um profeta ser consultado. Aí consulta os profetas tudo. Os profetas tudo falou, pode ir que vocês vão ganhar, pode ir que vocês vão ganhar. Aí Josafá, intimidade com Deus, falou, Acabe, não tem mais ninguém aí não? Só unanimidade, está me desagradando. Acabe falou, olha, tem um cara aí, o nome dele é Micaías, mas vou logo falando, gosta de mim não. Sabe, tudo fala o contrário, profetinha esquisito. Deixa eu falar uma coisa para você, meu filho, cuidado com a sua avaliação. Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disser que você é um cavalo, compra uma ferradura. Chegou o Micaías. Depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo. Aí o Micaías chegou, aí os profetas, tudo tinha falado que ele ia ganhar. Aí o Mica chegou, falou, e aí, cara? Não, porque eu vou na guerra ali contra Ramó de Gileade, meu parceiro aqui. Entendeu? É o Josafá, vai comigo, vou ganhar ou vou perder? Aí Micaías falou assim, vai ganhar, vai lá, cara. Vai lá. Vai ganhar. Josafá falou, Micaías, fala a verdade. Ele falou, se é para falar a verdade, vou logo falando. Vi vocês correndo com o rabinho entre as pernas, vocês vão se lascar. O Acabe falou para o Micaías, falou para o Josafá, não falei para tu que não guarda de mim? Seu linguarudo de uma figa? Prende ele a pão e água. Você deve estar pensando, pastor, essa história está na Bíblia. Tá, vai procurar, Micaías. Eu não vou falar onde está. Dever de casa, também não vou. Estou falando uma história interessante para fazer você abrir a Bíblia. Então eu abro para você não abrir? Eu tenho que abrir para motivar você a abrir. Bíblia não é para ficar fechada. Bíblia é para ser lida. Ela é poderosa. Leva misericórdia, leva poder, leva graça. Uma Bíblia aberta dentro de casa evita umas tanta coisa que você não pode nem imaginar, mas tem que ser lida. Então depois você lê lá, Micaías. Pastor pregou, nunca ouvi falar. Isaías, até ouvi falar, será que ele não errou? Era Isaías, ele falou Micaías. Isso aí vai lá, certo? Quando o Acabe falou, ai Micaías, vou mandar te prender, você vai ser preso com pão e água, e a hora que eu voltar da guerra, você vai ver comigo. Micaías falou, aí Acabe, segura a parada. Se tu voltar da guerra vivo, mano, eu não sou profeta. Micaías falou assim para Josafá, Josafá, nós vamos na batalha, você vai vestir de rei, e eu vou me vestir de soldado, para eu entrar na guerra. Qual é a mensagem para o Josafá? Otário, o cara falou que o rei vai morrer. O cara está te convidando para sair com ele, e está te botando de bucha. E o Josafá não prestou atenção. Tem uns caras na Bíblia que eu vou falar para você, viu? Um Zé Ruela, é ou não é verdade? Às vezes Deus te sinaliza, sai de perto dessa pessoa, sai desse grupo, se afasta disso, isso não presta, isso vai levar você para o fundo, mas a gente não escuta, por causa de um conflito de interesse. Menino, sabe o que o rei falou? Aí gente, meus soldados, na batalha, não precisa se preocupar com o soldadinho não, mata só o rei. Quem era rei? Josafá. Porque Acabe está disfarçado. Está lá o Josafá com o cavalinho dele. Quando ele viu, está todo mundo correndo atrás dele. Ele sai correndo e aí começa a falar com Deus, Senhor. E Deus, imagina Deus olhando. Corre atrás dele, corre, deixa ele levar um susto, deixa. Corre, 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 Josafá. Você acha que a história é só bíblica? Não, é você, Josafá. Muitas vezes a gente se enfia com quem não deve.
Quando de repente, pela misericórdia de Deus, alguém falou: "Ô rapaz, aquele lá não é Acabe não, aquele é Josafá." Aí o pessoal falou: "Então deixa, não é para matar o Josafá." Aí tinha um cara assim, meio despreparado, mexendo no arco. E acidente, disparou. A flechinha foi assim, ó. Acabe. A flechinha perdida. E dizem que Rio de Janeiro é perigoso. A bala perdida, a Bíblia já tinha a flecha perdida. Sabe de nada. Caim matou Abel, irmão. 25% da população morreu. Tinha 4, morreu 1. Um índice alarmante de violência no bairro do Éden. Diga-se de passagem que nem é tão longe daqui. Ok? Depende da ótica. Deixa eu te falar uma coisa. Se misturar com quem não deve, dá nisso. Vamos deixar o Acabe e o Josafá para lá e vamos voltar para o Jonas aqui. Porque presta atenção, o Jonas entra no navio, sim ou não? E agora o navio vai afundar para todo mundo só porque ele entrou. Uma tempestade chega para todos os navios, por quê? Porque ele abrigou um desobediente. E onde Jonas está? Verso 5. Presta atenção. Capítulo 1, verso 5. Então temeram os marinheiros, e cada um clamava ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem do peso. Porém, desceu Jonas no porão do navio, e tendo deitado, dormia um sono profundo. 2 coisas nós vamos ver aqui, rapidamente. Primeiro, o que eles jogam fora do navio? O que? As cargas. Precisava jogar? E por que jogaram? Quem era o problema da tempestade? Eram as cargas. Mas era, enquanto você não jogar fora da sua vida o que precisa ser jogado, você vai perder aquilo que não precisava ter perdido. Tem gente que, por não abrir mão daquilo que tem que sair, acaba perdendo aquilo que não precisa perder. Ao invés de tirar o amigo da casa, ele deixa o amigo em casa e perde a esposa para o amigo. Ao invés de tirar o sócio da empresa, ele perde a empresa para o sócio. Ao invés de deixar a companhia pecaminosa, ele deixa a fé em Cristo. Tem gente que, porque não tira o que precisa sair, perde o que não precisa perder. E por que é que isso acontece? Porque as pessoas não sabem onde o problema está. Lembra, o Jonas, ele é o problema. Porém, ele está onde? No porão. Porém, ele está fazendo o quê? Dormindo. O que o texto está querendo me dizer é: Jonas está escondido e em silêncio. Porque o que vai te levar para o fundo, muitas vezes, ele vai se esconder, ele vai ficar quietinho, para que ele não seja descoberto, notado. Por que minha vida está atrasando? Pastor, eu não sei por que meu casamento está assim, eu não sei porque as coisas que eu tento não dão certo. O que é isso? Isso é o Jonas. É aquilo que está na sua vida e você não gastou um pouco de tempo para localizar. Jonas não se apresentou o capitão do navio, o dono da embarcação, o responsável pela vida. Sabe qual é o problema de dizer que Deus está no controle de tudo? É que isso está dando margem para algumas pessoas acharem que não tem que fazer nada. O capitão do navio é responsável por aquilo. Você é responsável por sua vida. Se sua vida está andando para trás, se seu casamento está em ruína, se a sua vida financeira não vai bem, está na hora de você parar um pouco e vasculhar a sua vida. E procurar o que é que está acontecendo.
O capitão do navio sai. E de repente, quem é que está lá? O Jonas, dormindo, quietinho, e que agora foi identificado. O capitão do navio diz: ô rapaz, nós vamos afundar, você está dormindo, sai aí do porão, vem conosco para o convés, saia da escuridão, eu vou levar você para a claridade. Essa obscuridade precisa ficar para trás. Você sabe, nós temos especialista sentado ali nesse assunto de relacionamento com gente. Vamos lá, está assim de gente que não é bem sucedido no relacionamento atual, porque tem problemas mal resolvidos nos anteriores, e nem sabe que tem. Está assim de gente traumatizado, com comportamentos bárbaros, como nós temos visto, oriundo de ambientes emocionais, cujos quais eles desconhecem. Jonas escondido nos porões, formando homens violentos. É isso que nós estamos vendo. Pessoas insatisfeitas, rodeadas de conforto e de situações equilibradas. Mas o que as formou não é o ambiente periférico, é o ambiente interior. É o Jonas que está lá dentro, é a mágoa, a lembrança negativa, ou a lembrança incutida no inconsciente, que algumas pessoas sequer são capazes de descobrir e de acionar. Deus me trouxe aqui nessa noite para que o Jonas saia do porão e vá para o convés, porque a sua vida vai mudar hoje, ela vai mudar aqui, ela vai mudar agora. Nós precisamos tomar um posicionamento, parar de perder o que não precisamos. Perde-se emprego, perde saúde, perde família, perde filhos, perde tudo. Tudo sai da sua vida, capitão. Que capitão é você? Muito mais do que a tradição de um capitão que afunda com o navio, é ter a sobriedade de não permitir que seu navio afunde. Ele chega no convés e ele quer resolver. Quem é esse? O capitão. A carga foi embora. E agora ele começa: olha, precisamos achar isso. Isso não é normal. Isso é espiritual. É o que indica o capitão. Isso não é normal. Eu estou acostumado a lidar com tempestade nesse mar. Eu sou um capitão. Eu já guiei esse navio diversas vezes. Tem alguma coisa nessa tempestade que está diferente das demais que eu enfrentei. O que é isso? Sensibilidade de quem quer resolver. Agora, olhe bem. O capitão está interrogando sua tripulação, interrogando seus passageiros. E aí ele chega em Jonas. E Jonas diz: deixa eu explicar, o problema sou eu. Eu sou o problema. Desobedeci a Deus, vim para cá mesmo, e aí sai mesmo, essa tempestade aí, tudo, culpa minha. Então, você me joga fora. Me joga fora desse navio, que eu morro, e vocês ficam livres. Jonas não sabia que ia ser engolido por um peixe. Não. Ele está dizendo: me joga, me tira. Só que as pessoas que estavam no barco falaram: joga não, hein. Se já está ruim assim com ele vivo, nós mata ele. Aí é que nós se lasca. O que é isso? Isso são aquelas pessoas que têm medo de jogar fora aquilo que está lhe fazendo mal, porque acha que não consegue viver sem aquilo. Aí tira não, pastor, tira não. Carlão, vai nada. Não rumo outro Carlão nunca nessa vida. Vou para o inferno com o Carlão. Vou fondar com ele. Tem gente que já criou vínculo com aquilo que leva para o fundo. Já era.
São pessoas que sentenciaram a si mesmo. É assim que funciona. O que nós estamos vendo aqui, e sabe o que eu acho? Que o Jonas, fala sério. O Jonas não poderia falar assim, aí gente, você achou que eu ia pular? Jonas não pula. Porque o problema não vai embora sozinho. Se não foi você que permitiu que ele entrasse na sua vida, então é você que vai mandar ele embora. Você está entendendo? Você quer resolver? Resolva. Não foi você que vendeu o ingressozinho da sua vidinha para o Jonas entrar? Então, hashtag chupa essa manga, irmão. Ou joga essa manga fora do seu barco. O Jonas não pula, porque o problema não vai embora sozinho, meu filho. É você que manda. Entendeu? E o vento está soprando, e o pessoal, e o Jonas. Joga o Jonas. Joga o Jonas. E o Jonas lá, já avisei que sou eu. E o vento soprando. Soprando. E o Jonas lá. Até que alguém falou, irmão, o negócio é o seguinte, nós vamos morrer mesmo. Que Jonas morra primeiro. Empurra o Jonas. Jogaram o Jonas. Fala. Verso 15. Levantaram a Jonas e o lançaram ao. Cessou o mar a sua fúria. Gente, quando o mar fica quietinho, sabe o que eu penso? Que o pessoal deve ter filhado. E a carga? Poxa. Era só ter jogado o Jonas. Poxa, perdi a saúde, perdi a comunhão, perdi a credibilidade, perdi as finanças. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus te trouxe a oportunidade, te deu a oportunidade de vir aqui, mesmo que Jonas ainda esteja na sua vida, você ainda está vivo. E você tem a oportunidade de construir tudo novamente. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar a decisão de tirar ele. Pastor, quem é o meu Jonas? E eu lá sou obrigado a saber? Se eu soubesse, ia cobrar para falar. Isso é o segredo. É a chave que vai virar a sua vida. Tira hoje aquele... Pastor, olha, eu não tenho Carlão. Eu nem sei quem é o Jonas. Às vezes o nome do seu Jonas é preguiça. Entendeu? Preguiça. Aquele negócio que parece que montou no você. Sabe? Porque você acorda meio-dia assim, com um cansaço. Assim, sabe? Nossa, gente, que hora é isso? Está na hora do almoço? Não, estou cansado até para almoçar. Você tem um filho adolescente que você manda ele fazer alguma coisa, ele fala depois? E você fica pensando depois de quê? Porque se ele não faz nada, é depois de quê? Você conhece isso? Pois bem, é assim que funciona. Chegou o momento em que você localiza. O que é? Você está com a dor e o seu Jonas está dizendo para você não fazer o exame? Pois é, não faça. É isso? É um caroço? Não faça. E você vai ver o que isso vai se tornar lá na frente. Remova da sua vida aquilo que está impedindo que a vontade de Deus prevaleça sobre você. Assim que o Jonas saiu, acabou a história do navio. Acabou. Depois você lê, ninguém fala mais nele. Foi só Jonas sair do barco que a história do barco foi embora. Ela seguiu como deveria ter seguido.
Por quê? A história depois desse texto aqui, ela se concentra em Jonas, indo para Nínive. E o barco? O barco foi para Tarsis. Chegou lá? Provavelmente sim. Chegou com a carga? Sim ou não? Não. No caminho, eles perderam o que não precisavam perder, porque não jogaram fora aquilo que precisavam jogar. A decisão é sua. É você que decide se hoje tira o Jonas, se hoje desce o Jonas, se o Jonas não sai por causa de um conflito de interesses, por causa de um nível de relacionamento extremamente avançado e íntimo entre você e Jonas, e um relacionamento superficial, intermediário, básico, seu para com Deus. É você que determina. Esse é o tal do livre-arbítrio, lembrando-se sempre que suas escolhas se tornam sementes, e que sementes são colocadas para retornarem para nós numa quantidade muito superior da cuja qual nós colocamos. Então, se suas sementes são positivas, esperem receber tantas coisas boas, mas se suas sementes são ruins, não reclame de ter feito só isso e está colhendo tudo isso. É você que decide. Posso ouvir um amém?